O Brasil tem uma longa tradição de comércio popular e as feiras se tornaram uma porta de entrada para milhares de empreendedores que desejam iniciar os seus negócios. Porém, não basta apenas ter uma loja em feira. É preciso se preparar, estudar, entender tanto o local onde você vai ter o seu empreendimento, quanto o público que circula por lá. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre as oportunidades e as vantagens das feiras populares para quem está começando nesse mercado. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 189, oportunidades das feiras populares para quem está reiniciando no mercado. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E para responder a essas e outras perguntas, temos a honra de receber aqui hoje André Seibel, CEO do Circuito de Compras, considerado o maior shopping popular da América Latina. Além de movimentar o comércio da região do Brás, em São Paulo, essa feira tem um papel crucial na capacitação e no crescimento de microempreendedores do Brasil inteiro. Olá, André, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel, bom dia. A todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, é um grande prazer falar com você, falar do circuito de compras, falar do Brás, falar de feira popular, de empreendedorismo, microempreendedorismo urbano. Qualificação é o nosso foco. Então, a gente sempre está disponível e é um grande prazer poder falar sobre esse assunto com vocês. Ah, que legal. O prazer é todo nosso, André. A gente aqui no Varejo SA Podcast, toda semana a gente entrevista empresários, empreendedores, especialistas e hoje vai ser um bate-papo bem legal para conhecer um pouco mais desse fenômeno aí, né, que é o circuito de compras. E queria começar pedindo para você se apresentar e falar um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou aí até esse cargo, esse importante trabalho que você exerce aí no circuito de compras? É sempre difícil a gente falar da gente mesmo, né? Então, mas enfim, meu nome é André Seibel, eu sou gaúcho, tenho aí uma longa trajetória na área contábil e financeira, né? A gente tem aí uma carreira já bastante consolidada, né? Tenho 53 anos de idade, então faz bastante tempo que eu estou na estrada. A gente tem... Hoje, no circuito de compras, eu sou presidente do circuito de compras desde novembro de 2023, então já vão fechar aí quase 2 anos que a gente está com esse desafio. É um desafio que chegou para mim, eu comecei no circuito de compras um pouco antes, como diretor financeiro, então a gente conhece aí já estamos aí com alguma experiência, vinha com uma experiência na área de turismo, na área de serviços, a gente tem aí uma trajetória bastante importante nesse sentido, mas hoje, assim, considero que é o maior desafio da minha vida, porque não é um desafio só meu, é um desafio de um grupo de pessoas, é um desafio que nos coloca frente a frente com uma realidade que, infelizmente, ainda não é a melhor dos mundos, porque o microempreendedor ainda não tem todo aquele apoio, não está pronto, então considero que disparado é o maior desafio da minha carreira pela quantidade de pessoas que podem ser impactadas pelo trabalho da gente. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar onde eu estou e muito feliz de poder, de alguma forma, auxiliar a vida de tanta gente aí de uma vez só. Muito bem. Bom, para quem está nos ouvindo, talvez tenha gente que não conheça o circuito de compras ou não tenha ideia da magnitude do que é esse movimento aí. Conta para a gente como ele começou e como que ele está hoje, assim, qual que é o tamanho e a relevância que tem dentro do varejo nacional. Beleza. A gente tem... A nossa história começa... A história do circuito de compras, ela se mistura, né, com a história da famosa Feira da Madrugada aqui de São Paulo. Então, era um local, esse local aqui, que é o Pátio do Pari, era um local onde se realizava, a partir de um determinado momento da história, se concentraram os comerciantes e, em função do horário das lojas virtuais, das lojas comerciais normais, eles tinham um horário alternativo justamente para captar e para poder atender um público que vinha, né, de pequenos comerciantes e revendedores aí do interior e de outros estados do país, poder atender eles num horário alternativo. Então, por isso, na madrugada. Com o passar do tempo, né, houve uma necessidade, o poder público teve uma necessidade, viu a necessidade de organizar, enfim, de trazer um pouco de conforto para essas pessoas, tanto para os comerciantes quanto para os frequentadores do ambiente.
E então nasce o projeto do circuito de compras. Nós somos uma concessão pública, então é um empreendimento público-privado. A gente tem hoje, a gente conta com 5.400 unidades locáveis, quase praticamente 190 mil metros de área construída, um estacionamento de ônibus que abriga aí 320 ônibus em vagas individuais, 2.400 carros, ar-condicionado em todo o ambiente, banheiro, uma pousada para guias e motoristas, para que a gente traga conforto e segurança para quem enfrenta a estrada para poder estar aqui nesse mercado tão competitivo de São Paulo. Enfim, uma série de infraestruturas aqui que facilitam e geram conforto para frequentadores e para comerciantes. Então, rapidamente, essa é a nossa história. A nossa missão é abrigar comerciantes, fomentar empreendedorismo, especialmente o microempreendedorismo urbano, né? A pessoa que vende na rua, que vende de forma ainda não regular, a gente trazer, formalizar e trazer essa pessoa para dentro de um projeto de empreendedorismo que consiga realmente modificar a vida dela e de todas as pessoas que dependem. Importante, Daniel, eu sempre gosto de lembrar que o Brás é um celeiro industrial e comercial, porque todo mundo conhece o Brás, todo mundo quando fala no Brás, pensa sempre na banca, na pessoa vendendo a sua roupa, na pessoa vendendo a sua confecção, e a gente nunca pode esquecer que atrás dessa pessoa, essas pessoas são fabricantes. Então existe toda uma cadeia produtiva, né, que impacta aí centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas. Para cada banca funcionar, tem toda uma cadeia, tem toda uma trama comercial e industrial por trás. Então, assim, hoje a gente está aqui, somos o maior, recebemos aí em torno de 1 milhão de pessoas por mês, na média, entre 17 e 20 mil pessoas dia. Enfim, essa é a magnitude do nosso empreendimento. O maior shopping da América Latina, obviamente o maior da região, né, aqui, fácil acesso para o público paulistano, estrategicamente colocado como facilitador de acesso de ônibus e de carros. Enfim, é isso. Um pouco da nossa história aí, conversando. Muito bom, muito bom. A gente sabe que quando a gente fala do Brás, a gente fala sempre, vem à cabeça sempre a questão de moda e vestuário como o principal produto que é vendido. Mas tem mais do que isso, né? Quais são os outros produtos que tem aí também, que às vezes as pessoas nem sabem, mas que também complementam essa questão de vestuário e moda? A gente tem alguma coisa de obviamente que assim, nosso carro-chefe, não só nosso aqui no shopping, mas do bairro de um modo geral, é o vestuário, né? É a confecção, enfim, moda é o nosso DNA. Mas, enfim, aqui no Brasil a gente encontra tudo. Utilidade doméstica, alguma coisinha de eletrônico, enfim, basicamente calçados, isso. acessórios. Calçados, assim, quando eu falo moda, calçado, acessório, bijuteria, semijoias, enfim, é uma infinidade de produtos. Tudo que a gente procura em algum lugar, a gente acha no Brás. Tudo. Né? A gente vai sempre ter aqui uma grande oferta, uma variedade, né? Muito por conta da nossa composição eclética aqui. Aqui nós temos gente do mundo todo, né? Além de brasileiros, obviamente, mas gente bolivianos, peruanos, coreanos, chineses, então assim, africanos. A gente tem assim realmente o nosso mix é um mix mundial, né? A gente tem praticamente gente de todo mundo. Então, mas assim, eu destacaria vestuário, moda, acessórios, calçados, utilidades domésticas de um modo geral, né? E alguma coisa de eletrônico. Muito bem. Bom, você comentou a questão da importância da formalização, né, desses empreendedores. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque a gente sabe que no Brasil o comércio informal ele ainda é muito grande. O comércio informal ele tem um impacto bem negativo para as empresas que são formais, mas ele é, sem dúvida, uma oportunidade, um meio de subsistência de muita gente. Conta pra gente como que você enxerga essa questão da formalização por meio do que vocês oferecem aí no circuito de compras.
Veja, Daniel, realmente a gente sabe, né? A gente tem aí, acompanha os números, são números importantes, né? Ainda desse comércio não informal, né? Desse comércio não regular. E aqui no CDC a gente vai trabalhando sempre no sentido, a gente trouxe uma unidade do Sebrae aqui, né, para dentro do shopping, então a gente faz um trabalho de qualificação, um trabalho de preparação para essa formalização, porque não, às vezes a gente escuta muitas pessoas falando, e eu já tive muitas conversas, enfim, com autoridades, não, a pessoa precisa ser um MEI. Não basta isso, não basta entregar um CNPJ para a pessoa. É preciso de verdade capacitá-la a ser empresário, a entender o que é um fluxo de caixa, enfim, a ter essas noções básicas de empreendedorismo que muitas vezes a pessoa, infelizmente, não tem. Então, a gente trabalha nesse sentido, um trabalho de qualificar as pessoas, entender o fluxo de caixa do negócio, que é diferente do fluxo de caixa seu, tentar separar esses dois entes, a pessoa jurídica da pessoa física. Então, muito mais do que entregar um MEI, a gente procura realmente entregar uma condição para que a pessoa realmente consiga evoluir e sendo enfim, seja o objetivo dela se tornar um empresário, ela tenha as ferramentas para que isso aconteça da forma mais dinâmica possível. É também importante a gente falar, nunca é demais, assim, quando a gente precisa mostrar, porque existe uma cultura, né, no Brasil de que o informal, pela questão da própria informalidade em si, não vai pagar imposto, custa mais barato, enfim, mas assim, a gente tenta mostrar que essa realidade é uma realidade que ela é míope, porque também quando a pessoa é informal, ela tem dificuldade de acesso a crédito, ela tem uma série de programas, inclusive governamentais, programas oficiais, que ela não consegue acessar. Então, enfim, o mundo formal ele traz muito mais oportunidade para o empreendedor do que o informal. O informal acaba sempre, de alguma forma, sendo alvo aí de algum ataque de A, B, C, enfim, a gente acaba tendo algum problema nesse sentido. Então, a gente tenta também, além de qualificar, mostrar que a regularização abre novas oportunidades interessantes, um capital de giro, às vezes, a um custo muito barato. Enfim, existem a regularização e a formalização, elas têm tudo, como tudo na vida, né, Daniel? Tem ônus e tem bônus, né? Tem lá a parte das obrigações, sim, é claro, né? É normal, é da vida de todo mundo, mas ela também abre um leque de possibilidades que o informal não consegue acessar. A formalização realmente dá aí essa estrutura mínima necessária para a pessoa pensar em crescer, efetivamente, né? A gente entende que muitos negócios eles começam de maneira informal. Aqui no Brasil existe essa cultura da pessoa estar precisando de ter alguma receita em casa, ela informalmente começa a comprar e vender, mas a gente tem essa consciência de que para crescer é preciso ter uma estrutura formal, mesmo com toda a burocracia e dificuldades que tem no Brasil. Para quem é formal, é o caminho, né? E o Sebrae, que você comentou, sem dúvida alguma, é dos principais parceiros do empreendedor brasileiro. A gente aqui do Sistema CNDL tem o Sebrae na mais alta estima, porque a gente participa e tem uma boa interação com eles, e a gente acredita sim nesse trabalho que é feito, né, de qualificação e capacitação do microempreendedor. Na prática, vocês sentem algum tipo de resistência desses empreendedores, tanto na formalização quanto na qualificação, ou hoje existe essa consciência de que é preciso e está todo mundo bem aberto a isso? É uma excelente pergunta. A gente, claro, isso também vai muito, né, da vontade, e obviamente não tem como não ser assim, da vontade do empreendedor. Porque, veja bem, você tocou num ponto importante. Se a pessoa consegue enxergar e ela tem esse viés de que quer se tornar um empresário, quer crescer, quer formalizar o seu negócio, a resistência é quase zero, a gente é quase procurado por essas pessoas, para que quando a gente consegue implantar, a pessoa já traz isso, essa consciência de que, enfim, precisa dessa ajuda, é muito mais fácil. A gente consegue, às vezes, mostrar que, mesmo a pessoa não tendo essa ideia inicial, relativamente. Mas tem algumas pessoas, que é exatamente o que você
tocou que aqui dentro, aqui nas reuniões internas, a gente chama de o empreendedor de necessidade, que é aquele cara que, enfim, teve algum problema enfim, perdeu o emprego, enfim, a pessoa aqui, nosso público aqui, tanto de comerciantes quanto de frequentadores, é essencialmente feminino. Então, a gente tem a pessoa que precisa ajudar, é a mulher que precisa ajudar na renda familiar, ela precisa de alguma forma subsistir, então ela precisa buscar alguma alternativa, e essas pessoas, então, elas têm um pouco mais de resistência. Mas, enfim, a gente vai mostrando que, mesmo que a gente tenha dezenas de exemplos aqui, enfim, a gente pode conversar, é um assunto realmente que apaixona, porque a gente tem exemplos aqui de pessoas que chegaram aqui vendendo o que o público conhece como sacoleiro, que é o cara que compra e vende a mercadoria, e hoje tem 2, 3 lojas, enfim, estão se qualificando, se preparando, tem uma estrutura de funcionários, e isso nos orgulha muito, né? Porque o equipamento que a gente, de alguma forma, ajuda a gerenciar, transformando vidas. E isso é o nosso objetivo, é trazer esse conforto e essa prosperidade para o maior número de pessoas. Por isso, assim, mesmo que seja difícil, a gente não vai desistir. A gente é resiliente, a gente vai seguir aqui batendo na tecla que a formalização é o caminho para que a pessoa consiga, enfim, desenvolver o seu negócio. Ah, que legal. Parabéns pela iniciativa. A gente realmente apoia e reconhece o quanto que isso é importante. Bom, vamos falar um pouquinho agora da característica, né, desse que é chamado o comércio popular, dos shoppings que são os shoppings tradicionais. É óbvio que quando a gente faz essa comparação do shopping popular com o shopping tradicional, a primeira coisa que vem à cabeça é preço. No shopping popular você vai encontrar produtos mais baratos. Mas eu acho que tem muitas outras características que diferenciam, não tem, André? Você consegue mostrar pra gente aí qual é realmente a grande característica do shopping popular em comparação com o shopping tradicional? Claro. Assim, eu digo que a maior diferença do nosso shopping para um shopping tradicional, para um shopping que a gente está acostumado, em relação, obviamente, ao comércio em si, é que aqui a gente tem o que a gente chama de comércio atacadista. Veja, comércio atacadista que a gente conhece aqui no Brás é diferente do comércio atacadista que a gente conhece dos livros de economia. Tá? Então, assim, aqui, quando a pessoa compra 6 peças de um determinado produto, ela já compra como atacadista, independente de ter CNPJ, não ter CNPJ. Então, assim, a gente acaba abastecendo um público que é o que eu falei, que é o revendedor de mercadorias. É o cara que vem no Brás, compra as mercadorias e leva ou para uma pequena loja no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. A gente recebe aqui, Daniel, excursões do Brasil inteiro, Norte, Nordeste, Roraima, Acre, e inclusive do exterior. A gente tem excursões de paraguaios vindo aqui fazer compras de produtos têxteis. Então, assim, é muito diversificado. E essas pessoas, o que elas vêm buscar? Elas vêm abastecer ou a sua pequena loja no interior do Brasil, no interior de São Paulo, no interior do Brasil, ou aquele vendedor de porta a porta, né? Aquela micro, pequena empreendedora de sacola que vai comprar mercadoria e vai distribuir porta a porta, vai vender para os seus clientes e tal. Então, o nosso comércio atacadista, ele tem esse viés, diferente assim, a pessoa não compra um caminhão de mercadoria, ela compra 6 peças, 10 peças, 20 peças, e ela vai para a sua cidade vender. Esse é o nosso atacadista. Então, com isso, como as pessoas compram em maior quantidade, e como eu disse lá no início, a essência dos nossos clientes, dos nossos lojistas, dos nossos empreendedores, é de fabricantes, a gente consegue um preço muito competitivo quando a gente compara uma peça similar entre as nossas peças aqui e as peças de um shopping tradicional. Obviamente que os nossos custos são muito menores, porque a gente tem um volume muito maior de lojas, então os nossos custos envolvidos nessa operação eles são infinitamente menores, e a gente consegue, então, o nosso lojista consegue vender a um preço muito competitivo. Hoje, assim, tem algumas coisas que se eu pudesse dar uma dica para alguém que quer vir para o nosso shopping, para um shopping popular, ou para entrar nesse mundo, a principal dica que eu daria é qualidade.
porque o mercado exige qualidade, muito mais hoje do que o preço baixo, que também é importante, impacta, é óbvio, mas qualidade. Hoje ninguém quer um produto ruim, por mais barato que ele seja, né? Então, isso é importante, assim, é sempre o pequeno empreendedor, o microempreendedor, a pessoa que está pensando ou está começando nesse meio, pensar nesse ponto, qualidade. Né? Qualquer que seja, sempre a gente sempre fala que a entrega define o fornecedor. Então, um produto de entrega, enfim, uma transparência no tratamento com o cliente faz muita diferença, e é a diferença, às vezes, entre o sucesso e uma atuação um pouco mais apagada aqui entre os nossos lojistas. Não, e você tocou num ponto muito interessante, né? Porque é possível ter produtos de alta qualidade, conectados com as tendências atuais, a um preço bastante acessível. Essa é uma conta que fecha se você souber fazer muito bem esse trabalho. E aí no Brás é reconhecido por isso. Vocês estão sempre muito conectados com as tendências da moda. Como que você enxerga que isso é possível dentro de uma dinâmica que não tem tanto investimento de marketing, não tem tanto investimento em pesquisas acadêmicas, pesquisas de mercado? Vocês sabem que, na prática, vocês sentem isso no dia a dia do consumidor e conseguem traduzir isso nessas tendências e responder rapidamente, em termos não só de produção, mas de colocar à venda aquilo que o consumidor está querendo? Veja, a gente tem, embora o comércio seja um comércio, um pequeno comércio, um pequeno fabricante, há uma procura muito grande dos fabricantes por essas tendências de moda. Então, assim, a gente tem trabalhos aqui, discordando um pouquinho da sua colocação, assim, a própria USP fez trabalhos de moda já aqui, e esses trabalhos estão distribuídos, então as pessoas conseguem acessar de forma bastante objetiva as tendências de moda. E hoje o mundo é globalizado, então, enfim, qualquer evento de moda no mundo, o pessoal está conectado e está ligado e consegue rapidamente adaptar suas produções aqui, está sempre acompanhando as tendências mundiais. Que legal. Você ainda comentou também essa questão da globalização da moda, né? Como que você enxerga hoje esse impacto dos marketplaces chineses e a vinda de tanto produto do exterior hoje aqui para o Brasil? Como que isso impactou o negócio de vocês? Vocês já estão há bastante tempo aí já nesse mercado. Tem sentido muita diferença? Tem conseguido ter competitividade? Como é que você enxerga isso? No pós-pandemia, né, houve realmente uma grande, era um processo que já existia, não é um processo novo, né, é um processo que já vinha no período pré-pandemia, mas que, obviamente, né, por razões óbvias, foi muito acelerado nesse período de pandemia. Então, nesse período pós-pandemia, na realidade, houve sim uma grande transformação no mercado. A gente teve aí uma grande explosão dos marketplaces, enfim. E o nosso mercado aqui do Brasil, ele obviamente foi impactado. Então, hoje, a maior parte dos nossos lojistas aqui, dos nossos comerciantes, já trabalham vinculados a alguma plataforma, já vendem pela internet, já fazem uso de e-commerce com alguma frequência. E, assim, uma tendência que me chama bastante atenção é que a gente está, inclusive, preparando algumas novidades ainda para esse ano. A gente está montando algumas coisas nesse sentido para facilitar a vida, são as live commerces, né? Então, enfim, é uma tendência mundial. O mercado chinês já atua com bastante live commerce, o mercado asiático de uma forma geral. Então, assim, a gente acredita que a live commerce traz uma dinâmica que às vezes uma plataforma de e-commerce tradicional acaba não tendo. Quando a gente fala em moda, a pessoa quer ver, ela não quer ver só a foto, ela quer ver o movimento dessa roupa, ela quer ver, enfim, essa interação. Então, eu acredito que para o mercado de moda, as live commerce tendem a ganhar alguma força nos próximos anos. É uma mudança de mercado, é uma mudança de conceito, é uma mudança de venda, uma mudança do público consumidor também, porque isso permite uma pulverização maior, porque tu atinge muito mais pessoas, então consegue pulverizar um pouco mais a venda e, enfim, a gente já vê uma preparação e já vê algumas atuações isoladas ainda, mas a gente está bastante atento nisso. Eu acredito que o mercado de moda deve ser bastante impactado, o mercado brasileiro, de uma forma geral,
bastante impactado pelas live commerces aí nos próximos meses e anos aí próximos. André, você tem toda a razão. A gente que está aqui toda semana entrevistando especialistas, consultores, lojistas, a gente tem percebido que esse movimento que está vindo da China para o Brasil do live commerce tem um potencial realmente transformador. Quem souber utilizar essa tendência, essa nova ferramenta, né, que na verdade é uma nova maneira de você apresentar e comercializar seus produtos, vai conseguir se diferenciar. E a vantagem do live commerce é que ele é super acessível para empreendedores de qualquer porte. Assim, não é uma exclusividade de grandes ou médios varejistas. Eu acho que, no caso de vocês, é uma oportunidade boa e que bom que vocês estão ligados nisso, porque realmente a gente acredita que isso vai chegar com muita força no Brasil, já está vindo, mas tem um poder aí de realmente impactar positivamente muitos negócios. Aproveitando que a gente está tocando nesse tema de uma tendência que está vindo de fora e que vocês aí estão conseguindo já olhar e aplicar, uma coisa que a gente percebe é que o acesso à tecnologia e o acesso à inovação, de maneira geral, está cada vez mais fácil. Antigamente, produtos e meios de pagamento, comércio eletrônico, era coisa mais de empresas maiores. Hoje não. Hoje pequenos lojistas já conseguem. Como é que você tem visto essa transformação aí dentro da realidade do Brás? A tecnologia e a inovação está presente também nos micro e pequenos empreendedores? Sim, Daniel, assim, a gente percebe aí uma forma muito, muito acelerada, né? Assim, eu sempre digo que em 2022, quando eu vim conhecer o empreendimento, enfim, eu caminhei a primeira vez aqui, eu sempre conto essa historinha porque ela é rápida e ela é bem legal. Eu fui tentar comprar um cabo de celular e eu não consegui comprar um cabo de celular por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas só vendiam no mínimo 10 cabos e segundo, porque só recebiam em dinheiro, né? Então, hoje, quando qualquer dos nossos ouvintes vier nos visitar, ele vai conseguir comprar um cabo de celular e vai conseguir pagar no crédito ou no débito ou no Pix. Então, assim, essa mudança, essa adaptação à novidade foi muito rápida aqui, né? Nós estamos falando de 2 anos, 2 anos e meio. Então, assim, a gente hoje, os nossos lojistas e os lojistas de um modo geral aqui do Brás, eles estão muito mais adaptados, né? As ferramentas de pagamento evoluíram, as ferramentas não só pelo Pix, mas enfim, as próprias maquininhas hoje elas trazem vantagens e benefícios aí que realmente atraem tanto comerciantes quanto usuários, e a gente realmente vê isso de forma muito viva aqui. Há uma transformação comercial, há uma transformação de tecnologia. As pessoas, hoje todo mundo tem um celular, todo mundo acessa rede social. Aqui a gente tem um fenômeno que não é só daqui, obviamente, mas aqui é muito pesado, que são os influencers. Então a gente tem muita gente fazendo esse trabalho vamos dizer assim, de quase uma live commerce, mas mostrando os produtos do Brás. Hoje esse trabalho de rede social, praticamente todos os lojistas têm social media, mesmo os menores, eles se reúnem em grupos e acabam tendo algum tipo de social media, porque realmente hoje a mídia social, essa mídia digital, ela é importante. Então a tecnologia está assim presente, por menor que seja, mesmo do cara que vende no tripé na banquinha, ele tem sim algum nível de tecnologia e acaba acessando algum nível de tecnologia. Isso é uma realidade mesmo no Brasil, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que o Brasil tem para quem oferece, para quem empreende, essa questão da tecnologia estando cada vez mais acessível, e a gente tem uma infraestrutura tecnológica que tem atendido bem, querendo ou não, para você numa feira com tanto consumidor, tanto lojista, conseguir ter um bom sinal de internet, ainda conseguir ter acesso a essas ferramentas, eu acho que isso é um bom diferencial, a gente tem que reconhecer. Agora, já encaminhando aqui mais para a parte final da nossa conversa, André, eu queria entender assim, vocês têm histórico de lojista que começou pequenininho, que talvez começou informal, se formalizou, se organizou e cresceu a ponto de o espaço aí do circuito de compras ficar pequeno e ele realmente ter uma prosperidade como empresário? Você tem bons exemplos por aí? Muitos, Daniel. Isso assim, essa é a mola propulsora do nosso desafio diário, é transformar a vida de pessoas. A gente tem muitos exemplos aqui de gente, a gente tem exemplos assim, me vem agora de pronto, tem dezenas, mas enfim, tem uma menina que
veio aqui, chegou aqui vendendo num tripé, a gente faz algumas feiras, só para vocês entenderem, quando a gente fala de tripé, na verdade é a banca, aquela banca de lona tradicional que existia na rua, que ainda existe em alguma coisa de comércio informal. A gente, trazendo essa cultura, faz eventos periódicos dentro do shopping, de forma organizada, enfim, e a gente traz essa cultura para dentro dos muros do shopping. Então, assim, são oportunidades onde a gente traz pessoal que ainda não tem loja para que conheça a estrutura e traz esse público para dentro do shopping. Pois bem, essa menina participou de um evento, desses eventos temporários, de aproximadamente 45 dias, gostou da estrutura, alugou um box. Hoje ela tem 3 lojas aqui, já tem loja em 2 outros shoppings. Enfim, nós estamos falando de 2 anos, né? Porque realmente ela teve essa visão, teve esse insight de que a formalização e a preparação dela seriam importantes. Fez todos os cursos do Sebrae, enfim. A gente tem dezenas de exemplos, né? Tem exemplo desde na praça de alimentação, gente que começou pequenininho, que tem uma vida inteira com uma única loja, um único ponto de venda. Hoje tem 3, 4, 5 pontos de vendas, enfim, espalhados aqui pela região, não só em shoppings, mas na rua. Enfim, gente que definitivamente se tornou empresário. E isso é muito gratificante, porque a gente está num período bastante curto, né? E vamos pensar aí que a gente tem todo um trabalho para desenvolver, tem muito mais gente para ajudar aqui. Muito bem. De maneira geral, então, qual que seria a sua dica para quem tem vontade de efetivamente sair dessa informalidade e crescer? Qual que é o melhor caminho, na sua visão, pela experiência que você tem aí acompanhado? É qualificação, é formalização, é dedicação exclusiva? O que você acha que é o grande diferencial para quem está buscando esse crescimento? É tudo isso. É tudo isso. É um pouco de cada coisa. Na verdade, assim, por mais que a gente fale, seja repetitivo, e a gente não tem problema com isso, o caminho da formalização é o caminho do crescimento. Então, a formalização, todo esse equipamento que foi criado aqui no Brasa, um investimento de R$1 bilhão, 5.400 lojas, ele só tem sentido se ele conseguir ser humanizado e ajudar efetivamente pessoas. Então, ninguém investiu isso aqui para ser um prédio magnífico. Foi para realmente impactar a vida de pessoas. Para impactar a vida de pessoas, a gente precisa que as pessoas, primeiro, tenham essa consciência de que é preciso estar qualificado, estar preparado, ter as ferramentas para fazer, para crescer e ter disposição. Um dos problemas que a gente tem aqui, que a gente chama de empreendedor por necessidade, é justamente essa falta de foco. E, assim, é preciso ter muito foco. Em tudo na vida, a gente precisa ter muito foco. Então, é entrega total, é disposição para enfrentar desafios, eles acontecerão, haverão percalços, haverão momentos que a gente vai querer desistir, é normal, todo mundo passa por isso em algum momento da vida, mas a gente precisa ser resiliente, precisa enfrentar. Formalizado, com apoio governamental, o governo brasileiro hoje tem aí o Ministério do Empreendedorismo, que atua, que está sempre pensando em planos, e a gente já teve a oportunidade de conversar com eles. Então, tem o CNDL, tem o Sebrae. O governo possibilita ferramentas para que as pessoas se qualifiquem, se preparem e tenham acesso a um crescimento organizado. Então, quando a pessoa tem esse insight, fica tudo muito mais fácil. Obviamente que entrega e dedicação integral são pré-requisitos, né? Porque trabalhando quando dá, não tem como a gente avançar na carreira. A gente precisa de entrega realmente. Mas enfim, assim, não é difícil, as nossas portas estão sempre abertas para todas as pessoas, é a nossa missão, a gente prepara, qualifica, fornece ferramentas, a gente tem social media no shopping, que grava sem custo para os lojistas, para dar essa visibilidade numa situação colaborativa. Então, assim, a gente procura do nosso lado dar todas as ferramentas para que os nossos lojistas, os nossos empreendedores aí consigam avançar e consigam realmente se desenvolver na vida.
Muito bem, e vocês estão fazendo um bom trabalho. Eu acho que as premissas de vocês, elas estão corretíssimas em termos de formalização e qualificação e todo esse suporte. Então, até aqui tem ido muito bem. E daqui para frente, qual que é a visão de vocês? O que vocês esperam melhorar? Que novidades vocês esperam implementar aí no curto prazo, até o final do ano? Conta pra gente alguma novidade do que está vindo ainda pela frente. A gente está sempre aí atento, né, tentando se conectar com todas as tendências de mercado. Então, como eu já tinha falado ali rapidamente, a gente está preparando alguns estúdios aí para fornecer para que os nossos lojistas tenham acesso a live commerce de uma forma estruturada, enfim, com uma gravação profissional, enfim, iluminação, para tentar fazer isso de uma forma bastante profissional. A gente imagina que agora no segundo semestre a gente já consiga colocar isso em prática. E agora, ainda no finalzinho, no iniciozinho do semestre, final desse semestre, início do outro, a gente vai lançar também uma plataforma de pagamentos com uma tecnologia de informação, onde a gente vai conseguir trazer uma interação ainda maior, um plano de benefícios, enfim. Então a gente vai lançar em seguida, né, já vou te dar um spoiler aí, uma maquininha chamada Circuito Pay, onde a gente vai dentro para os nossos lojistas, a gente vai conseguir trazer um programa de benefícios, um programa de cashback para os clientes, enfim, para tentar atrair e reter o maior número de clientes, porque é de clientes que a gente vive, nós e os nossos empreendedores. Então a gente precisa atrair clientes, e nesse sentido a gente está sempre antenado aí, buscando as melhores alternativas de marketing. Então, ainda para 2025 a gente pretende aí o nosso estúdio de live commerce e a Circuito Pay, que já deve estar no forno, aí já está quase pronto, a gente já está em seguida lançando no mercado. Muito bom, então mostrando aí que estão conectadíssimos com as tendências, acho que estão mirando muito bem esses dois caminhos, tanto do live commerce quanto do meio de pagamento próprio, faz todo sentido, parabéns pela visão de vocês. Bom, queria pedir agora, André, para você deixar aí um recado final, o tempo já passou rápido, conversamos bastante, um recadinho final para esse empresário, empreendedor que, assim como vocês, vive num ambiente de negócios hostil, difícil, mas que ele trabalha, prospera, não quer perder esse otimismo, está olhando aí para o segundo semestre com um olho nos desafios, mas outro olho nas oportunidades. Deixa um recadinho final aí para o nosso ouvinte, empreendedor, que quer um pouquinho dessa experiência aí do que vocês vivem no dia a dia do Brás. Nosso recado final é assim, a gente sempre pensa e a gente sempre coloca na mira assim, a gente precisa ter, obviamente, muita fé e muito trabalho, mas, enfim, a gente precisa buscar as melhores oportunidades. Hoje, a gente entende que os ambientes regrados, né, seja no nosso shopping ou em qualquer shopping da região, eles têm um ambiente produtivo, um ambiente fértil para que as pessoas consigam se estabelecer e crescer. O ambiente, a saída da irregularidade é o primeiro passo para quem quer se formalizar. A segunda grande dica que eu dou, assim, primeira, formalização. Segunda, qualidade. Se estabeleça com produtos de qualidade, porque a fidelização do cliente depende disso. Não há fidelização com produto ruim. Então, tendo qualidade, a pessoa tendo essa visão de negócio e tendo qualidade, mantendo um bom preço, obviamente, né? Mas tendo qualidade, a fidelização ela é consequência. E tendo fidelização, obviamente, a gente sabe que o destino é o sucesso. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por compartilhar com a gente. Opa, desculpa. Cortou um pouquinho, pode finalizar. Não. E vem para o CDC, que a gente está de portas abertas aqui para preparar, para receber e qualificar todas as pessoas que nos procurarem. Muito bem, muito bem. Tivemos aí um pequeno ruído aí na comunicação no finalzinho, mas deu para entender bem, André. Obrigado por compartilhar com a gente aí sua experiência, um pouco da sua visão aí do varejo do Brás, mas que a gente pode replicar para o Brasil inteiro. E parabéns pelas iniciativas de vocês. Realmente a gente acompanha e sabe o quanto que o trabalho de vocês está sendo bem desenvolvido. Muito bem, conversamos hoje com o André Seibel, CEO do Circuito de Compras, que é considerado o maior shopping popular da América Latina, e a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas!
Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.